Antes da gente abrir o texto desta noite, eu queria mencionar algumas coisas que têm a ver com isso, também com a letra do hino que nós cantamos. Vocês têm me ouvido aqui, algumas pessoas também, outras, mencionando um garotinho chamado Daniel, que está internado por quase 2 meses já. Ficou na UTI cerca de 1 mês e meio. E nós oramos de uma forma, talvez alguns achavam meio estranho, não sei, porque ele estava em coma e não acordava. Mas essa semana o Daniel acordou, gente. Então, de manhã a gente celebrou o seguinte, passo a passo, né? Hoje de manhã eu estava conversando com uma tia-avó dele e ele tem demonstrado vontade de andar, que isso é um milagre também, vontade de comer. Tem reagido, quando a mãe entra no quarto, chega perto dele e começa a reagir. Então, da forma como a gente tem orado, um motivo de celebrar, porque Deus está fazendo alguma coisa na vida daquele garoto, mas também tem a ver com você e comigo que temos orado, por isso é época de celebrar. Hoje de manhã também, vocês não conheceram um rapaz que eu mencionar, o Antônio, se você vem apenas no culto da noite. O Antônio é do Recife, há 2 anos atrás. A minha esposa estava no hospital, uma cirurgia delicada que ela passou também. Nessa mesma semana, o Antônio chegou do Recife, de uma maneira humana de falar, praticamente desenganado pelos médicos. Teve um acidente, totalmente parado, não tinha esperança para que ele andasse. Um pequeno grupo aqui assumiu o Antônio para orar, para acolher a família. Nesses 2 anos foi uma experiência muito especial ver o Antônio dando pequenos passos. Hoje ele veio aqui para despedir, está voltando para o Recife, mas já pode ficar em pé, quando não havia nenhuma expectativa que ele viesse nem sequer dar um passo. Ele está podendo ficar em pé e dar alguns passos já. Então, outro motivo de gratidão a Deus. Eu estava me lembrando disso enquanto cantamos. Deus nunca prometeu para mim e para você que a sua vida, que a minha vida não teria problemas, não teria dificuldades. Pelo contrário, Jesus falou que no mundo teríamos aflições, mas Ele prometeu estar conosco nesse processo. Foi muito especial hoje de manhã celebrar a Deus, a mão dele na vida do Antônio, a mão dele na vida do Daniel, e a gente continua orando, que Deus continue agindo na vida dessas pessoas. Quem sabe devemos ver o Antônio vindo de Recife para São Paulo, andando até aqui na frente e dizendo, eu estou bem. Mas tem muito a ver quando o corpo de Cristo se reúne para orar e para interceder, e você intercedeu por eles, e é parte dessa alegria. Estamos começando hoje à noite uma nova série de mensagens que estamos chamando de Edificando para o Futuro. O fato de você estar nesse prédio, num prédio grande, alto, grande como este, tudo começou cerca de 36 anos atrás, quando 7 pessoas, numa rua aqui perto do Shopping Morumbi, resolveu, junto com o pastor Ari, sonhar para o futuro e edificar uma igreja para o futuro. Mas eles nem imaginaram que aquela pequena reunião com 7 pessoas, em 36 anos, se tornaria uma reunião de mais de 3 mil adultos que passam aqui domingo de manhã e domingo à noite, cerca de 500 crianças, cerca de 200 adolescentes. Então, era um sonho naquela época que hoje tornou-se realidade. Eles edificaram para o futuro. Nunca imaginaram, como algumas igrejas pensam, igrejas fora do país especialmente, que prédio não precisa construir, o importante são as pessoas. Realmente, o importante são as pessoas, mas se não tivesse esse prédio aqui, talvez você não estivesse aqui, porque não daria para colocar todo mundo numa pequena casa como foi 36 anos atrás. Então, construir faz parte da nossa vida, mas, além do prédio, muito mais do que o prédio, é o nosso compromisso em edificar vida de pessoas. O nosso maior negócio, a linguagem mais aqui prefigurada, não é construir prédios, embora que nós precisamos deles, mas o nosso maior negócio é construir vidas, edificar vidas. E essa série de mensagens tem esse propósito que é motivar você, se Deus assim quiser, motivar a mim a você olhar para o futuro com essa expectativa. Hoje, essa geração que está aqui presente é parte de um futuro que Deus quer construir. E você é parte dos planos de Deus para construir uma nova época, uma nova geração. Por isso esta série de mensagens, Edificando o Futuro, que é preparar a gente para quando chegar o dia, talvez daqui a 2 meses, a gente entrar em detalhes, fotos, pintar o futuro daquilo que podemos construir com os nossos recursos. Mas, por isso eu escolhi o livro de Neemias, para ser a base desta série. E por isso eu queria que você primeiro olhasse esse clipe que tem a ver com a nossa nova série de mensagens.
construir a sua obra. Neemias, através da sua convicção de fé, orou pedindo direção para Deus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus dos céus. No caminho para a edificação, obstáculos foram enfrentados, planejamentos foram executados, pecados foram confessados e Deus foi adorado, Deus quer reconstruir as suas igrejas. Mas quais igrejas? Se Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Cristo e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. E se nós somos membros deste corpo, Deus quer edificar a sua vida. Edificar para o futuro é a nova série de mensagens da IP Morumbi. Eu queria começar com a minha introdução que tem a ver com nós, conosco aqui na Igreja Batista do Morumbi. Eu creio que vocês têm acompanhado pela mídia o que aconteceu há 3 semanas atrás, aqui numa esquina, a Nelson Gama com a Ramon Ortiz, perto da gente. Aqueles 2 garotos roubaram um carro, foram perseguidos pela polícia, um deles faleceu. E a atenção está aí na mídia, quem é que matou, como morreu, como a coisa aconteceu. Aqui perto da gente. Mas eu creio que serve de ilustração para nós pensando o seguinte. Aquele garoto tinha uma mãe, talvez não conhecesse o pai, mas ele tinha uma mãe. E tenta imaginar, a despeito da circunstância, o que aquela mãe passou quando ouviu a notícia. E o que ela passa ainda quando o assunto está na mídia. Como é que ela se sentiu? O que passou pela cabeça dela? Talvez quando ficou grávida, talvez quando o bebê nasceu, talvez os sonhos de mãe para um filho que de repente desaparece de uma forma trágica. É uma coisa você ler na mídia, é uma coisa você ver na televisão a história, tomar partido, mas muito mais profundo é para aquela mãe que teve que lidar com a situação. E cada vez que as entrevistas acontecem, cada vez que a mídia volta ao assunto, ela revive a história. Pessoas com paredes derrubadas. Aqui do nosso lado. Agora, se estamos nesse projeto de edificar, nós nunca vamos poder perder de vista, não queremos perder de vista que é nosso papel construir um prédio, terminar esse prédio, tem a ver com aquilo que queremos comunicar no bairro. Mas muito mais do que isso. Nosso projeto de igreja, nosso projeto de vida é olhar para pessoas como aquela senhora e pensar como é que nós podemos edificar uma vida daquela. Como é que nós podemos ser úteis na mão de Deus a pessoas como aquela família, como aquela senhora, como os parentes, pessoas que você conhece também. E é por essa razão que Deus nos colocou neste lugar. Não apenas para recebermos, mas para sonharmos com o futuro. Um futuro no qual Deus é glorificado e no processo dele ser glorificado, Deus usa a sua vida para edificar outras vidas, bem como edificar um edifício que é memorial para o nome dele. É por isso que estamos olhando nessa série, serão 7 sermões, 7 domingos em que vamos olhar para a vida de uma pessoa, de um profeta, de um personagem chamado Neemias. Se você quiser abrir comigo o livro de Neemias, na minha Bíblia está na página 381. Se você tem o seu smartphone, não sei qual é a página nele, se você tem um tablet. Dei o número da página porque eu sei que Neemias é um daqueles livros que a gente pouco lê. É aquele livro que as páginas da Bíblia ficam coladas, né, que a gente passa rápido por cima dele. Mas, para o contexto, nós vamos viver essas próximas 7 semanas, tem muito a ver comigo e com você. E hoje à noite, eu quero desafiar você a imaginar que um dos sonhos que Deus tem para essa igreja é edificar uma igreja que é compassiva. E porque ela é compassiva, ela edifica a vida de pessoas, bem como ela se envolve em projetos de construção. Então, Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 1, o texto diz assim: Palavra de Neemias, filho de Acalias,
No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes de debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Esses são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. No fim desse sermão, eu quero desafiar você a tornar-se um copeiro. Você pode dizer, mas não tem algo mais significativo do que ser copeiro? Você vai perceber que não. Mas qual é o contexto aqui? Provavelmente Neemias, ou aliás, com certeza Neemias nunca havia estado em Jerusalém. Ele era judeu de origem, né? Os judeus foram levados cativos para a Babilônia. Mas antes de serem levados cativos, o chamado Reino do Norte foi levado pelos assírios. Os assírios eram o povo da época mais cruel que você pode imaginar. O povo continuou em desobediência, o povo que ficou em Jerusalém. Depois de 100 e poucos anos, também o povo do sul, chamado Reino de Judá, foi levado cativo para a Babilônia. A família de Neemias estava entre essas pessoas. Ficaram 70 anos no cativeiro. Voltaram para Jerusalém, como Deus falou, era apenas 70 anos de cativeiro. Voltaram, reconstruíram o templo. Mas nesse processo de reconstrução, não conseguiram reconstruir os muros da cidade. Então agora, eles têm um tremendo desafio. Neemias ouve a história, ele pergunta, o que está acontecendo lá em Jerusalém? E não foi aquela pergunta simplesmente para, como é que você está? Não. Pelo continuado da história, ele foi muito intencional em perguntar, me diga o que está acontecendo lá. E agora a resposta vem. Os irmãos pensaram assim, já que você perguntou, aí vai a resposta. E eles responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Na reportagem que trouxeram, duas coisas, que andam sempre juntas. Coisas e gente. Prédios e pessoas. Um muro derrubado, um muro que não pôde ser reconstruído, e pessoas também que estavam derrubadas, pessoas com paredes emocionais, derrubadas também. E é isso que Neemias ouve. E agora ele tem um tremendo desafio. O que é que eu faço com isto? Você vai ver que ao longo dessa história, não foi aquela atitude de Neemias que às vezes a gente tem, muitas vezes, dizendo, quando você para alguém, encontra alguém e pergunta, como é que você está?
E a pessoa, infelizmente, cai na história de contar como ela está mesmo. Ela diz, eu estou mal, estou com problemas, estou precisando disso, aquilo. Você fala às vezes, caramba, por que eu fui perguntar? E você diz, eu vou orar. Você esquece de orar. Porque realmente aquilo não entrou em você. Mas aqui é diferente. Quando Neemias ouve a história, o texto diz que quando eu ouvi essas coisas, sentei-me, chorei, lamentei, jejuei e orei. Entrou em Neemias. Isso é uma expressão de compaixão. Neemias, naquele momento, ele colocou certamente no lugar do outro e pôde sentir com o outro aquilo que estava acontecendo. Isso é compaixão. Não foi simplesmente uma pergunta para ser cortês com o seu irmão, que certamente, muito tempo que não o via. Como eu falei, Neemias nunca esteve em Jerusalém. Ele estava a cerca de 1.600 quilômetros de distância. Não tinha Twitter, não tinha internet, não tinha WhatsApp. Mas quando chega a notícia, ele tem um tremendo desafio agora. Ele tem que lidar com pessoas com dores e um prédio, e um muro que precisa ser reconstruído. E, meus queridos, não é diferente o nosso papel aqui como igreja. Nós estamos aqui no ambiente, o nosso universo de igreja aqui, se todo mundo viesse nessa igreja, ao mesmo tempo, todos que são frequentadores, não teria lugar nesse salão. Somos quase 6.000 pessoas. E eu tento realmente, quando eu digo esse número, cortar os que já partiram, né? Tem igrejas que tem às vezes 20.000 nomes no nome, mas tem muita gente que morreu já. Aqui tentamos ser um número enxuto. Agora, pessoas que talvez você não conheça, ou que está ao seu lado. São pessoas que estão vivendo um dia muito feliz, mas pessoas também podem estar com suas paredes derrubadas. E Neemias olhar para isso e diz, eu tenho agora um grande desafio. Eu tenho um desafio para encarar. É o nosso mesmo desafio. Ser uma igreja que é compassiva, ser uma igreja que é capaz de imaginar, de ouvir a dor do outro, colocar-se no lugar do outro, imaginar como é que eu posso agir pelo outro. Isso é compaixão. A palavra compaixão no Antigo Testamento, ela tem um significado muito profundo, porque descreve Deus. Deus é um Deus compassivo. E a ideia da palavra compaixão em relação a Deus é que o que Deus sente por você é aquilo que do mais profundo dele sai. E faz com que Deus se mova em direção a você e a mim. Foi isso que fez Deus agir em função do povo de Neemias, do povo de Israel, quando o povo de Israel estava cativo no Egito. Moisés diz no livro de Deuteronômio que, por compaixão, Deus resgatou o seu povo. E a palavra resgatar também carrega a ideia de preço pago. Deus pagou um preço para retirar o povo dele de Israel. Porque Deus é compassivo. Deus foi capaz de sentir a dor do povo que estava escravo há 400 anos atrás. E Deus então enviou Moisés para ser o líder que tirou o povo do Egito para levar para a terra prometida. Agora, quando você e eu somos compassivos, nós refletimos a própria pessoa de Deus. Porque quando Deus viu o seu estado, o meu estado, pessoas pecadoras, merecedoras de punição eterna, Deus enviou Jesus. Deus agiu em seu favor, porque Deus sentiu a sua dor e a minha dor, e mandou Jesus para morrer no seu lugar, no meu lugar, para que tivesse o perdão por toda a eternidade. Como cantamos, para que a chuva de graça e perdão caísse sobre nós. Essa atitude que Neemias tem aqui. Por isso ele chora, lamenta, senta, jejua e ora. Não ficou parado. Vamos ver isso ao longo dessas mensagens, como é que Neemias agiu. Mas, meu querido, a coisa mais que eu queria que você não esquecesse desta noite, que você levasse para casa, é que Deus quer construir uma igreja que é compassiva. Precisamos construir um novo prédio, uma nova quadra, terminar esse salão. Mas muito mais do que isto, é que isso seja fruto do meu amor por Deus, do seu amor por Deus e o seu amor por pessoas. Que leve você e eu a termos esta mesma atitude. Mas, o que é que causou Neemias
ter um coração compassivo. Não foi simplesmente o fato dele ter ouvido notícias, porque às vezes a gente ouve notícias e a gente não faz nada, até por uma causa justa. Agora, o que é que fez Neemias ter esse coração? E ele reagir desta forma. A partir do versículo 5 diz assim: então eu disse, falando Neemias, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedece aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite. Versículo 8, lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Esse era o conceito que Neemias tinha de Deus. E ninguém, nem eu nem você, vamos desenvolver um coração compassivo se nós não conhecermos parte ou tudo daquilo que Deus é. E para Neemias, quem era esse Deus? O que fez Neemias o que tornou Neemias ser um homem compassivo é que ele conhecia Deus que era grandioso, um Deus que causava temor e um Deus fiel. Agora, como é que isso funciona na cabeça dele? Neemias, eu falei, nunca esteve em Jerusalém. Nasceu no cativeiro. Mas como é que ele ouviu? As sinagogas surgiram durante o cativeiro. As sinagogas era a reunião dos judeus que, por estarem longe de Jerusalém, se reuniam para ler a lei. E se reuniam no fim de semana para ler a lei. Simplesmente ler. Mas ao ler, pessoas comentavam o que aquilo significava e começavam a contar histórias do passado. Então, certamente, Neemias ouviu como Deus tirou o povo do Egito. Como Deus fez que o povo saísse naquela noite de Páscoa e saiu um povo enriquecido. O povo ganhou ouro, prata, pedra preciosa, animais, roupa. Era como se o Egito falasse, vai embora, estamos cansados de vocês. Então, leva tudo que vocês podem. O povo do Egito, o povo de Israel que saiu do Egito era um povo pobre, mas saiu um povo rico. E eu não tenho dúvida de dizer que todo o dinheiro que o judeu tem hoje começou naquela saída do Egito que Deus foi multiplicando. Mas alguns cidadãos ficaram 40 anos no deserto e nem a metade das pessoas que nasceram no deserto não viram o mar vermelho abrindo para o povo passar pés enxuto. O que é que Deus fez? O povo ia entrar em Jericó, Deus fez o povo pisar nas águas do Rio Jordão, o Rio Jordão abriu e o povo passou a pés enxuto de novo. Então a ideia de um Deus grandioso fazia parte da cabeça de Neemias, porque ele ouviu a história. Mas não era só isso, ele também ouviu que no deserto, 40 anos, o povo viveu uma situação muito interessante. A roupa deles não saiu de moda. Não tinha moda verão e moda inverno. Viveram com a mesma roupa durante 40 anos. Não sei se será bom ou será ruim. Não sei se eles tinham espelhos para se olhar. O sapato não se desgastou. Não, a comida caía do céu diariamente. Já pensou? Você não tem que trabalhar e a comida cai do céu. De uma forma milagrosa, Deus os sustentou por 40 anos. Então Neemias ouvia, Deus é grande. Deus é compassivo. Mas a compaixão de Deus não torna Deus cego ao pecado daqueles que o seguem. Então, como ele mesmo diz, Deus, o Senhor disse. Então a oração dele tem a ver com a teologia correta e pura que ele conhecia, porque ele lembrou que Deus havia dito a Moisés, à luz do que ele ouviu dos seus antepassados. Ele disse, Senhor, o Senhor disse que se nós fôssemos desobedientes, nós seríamos punidos. O Senhor espalharia a gente por todo mundo. E Deus cumpriu o que Deus prometeu. Interessante, meus queridos, lembrar que Deus é fiel. Não somente nas coisas que Ele abençoa você e a mim, mas nas coisas que Ele diz, se você não tiver uma vida de obediência, você vai ser disciplinado também. O autor de Hebreus diz que Deus disciplina
àqueles que Ele ama. Deus é fiel ao que Ele disse. Não somente para lhe abençoar, não somente para me abençoar, mas para me disciplinar quando eu preciso. Isso é uma expressão de compaixão, porque ao disciplinar a gente, Deus tem a gente de volta. Se a gente responde bem. Por isso Neemias disse que Deus é fiel. Mas também ele falou por quê? Porque cerca de 100 anos antes, 130 anos, 120 anos exatamente, Deus havia tirado o povo da Babilônia, que era um povo escravo, e levaram de volta para Jerusalém. O povo havia reconstruído o templo. Mas o povo estava dolorido porque a cidade estava sem muros. É isso que faz Neemias pensar. Uma cidade sem muros. O que é uma cidade sem muros naquela época? Hoje a gente não vive mais com muralhas na cidade, mas naquela época, os muros da cidade traziam segurança para a cidade. Traziam identidade, porque o fato de construir um muro em algumas cidades, os muros tinham até cerca de 7 a 8 metros de largura. Aquilo custava. Então, quando o povo via, puxa, aquela cidade está murada, o povo dizia, aquele povo tem dinheiro. Então, se dinheiro era uma fonte de produzir autoimagem, aquele povo era um povo com autoimagem alta. Mas, o povo de Israel, que estava em Jerusalém, as paredes não haviam sido reconstruídas. Isso tornava o povo vulnerável. Fazia com que se tornavam alvos fáceis para os seus inimigos. Estava um povo vulnerável. Além do mais, era um povo que não podia negociar ou comprar, porque qualquer movimento econômico maior, os inimigos vinham e tomavam aquilo que eles tinham. Mas o texto diz que o povo estava em grande humilhação e sofrimento. Humilhação por quê? Não tinham recursos. Porque naquela época o Império Medo-Persa foi um império na história da antiguidade que viveu a melhor qualidade de vida na capital e na cidade dos persas. E por que tinha isso? Porque o persa, nessa época, eles não pagavam impostos. Já pensou? Deixar de pagar imposto aqui no Brasil? Mas, eles tinham que ter dinheiro. De onde vinha esse dinheiro? Dos povos que eles haviam conquistado. Então, lá em Jerusalém, parte da humilhação era, a gente trabalha, não temos para nós, mas temos que mandar dinheiro para o rei Artaxerxes. Isso gerava humilhação e sofrimento, quando as famílias não tinham como sobreviver. É isso que move Neemias. Ele pensou, isso precisa acabar. E quem é que vai acabar isso? Um Deus que é grande, um Deus que é fiel, que disse que nos traria de volta para a terra prometida. É isso que gerou em Neemias esse coração compassivo. Quanto mais você e eu conhecemos dos atributos de Deus, mais íntimos somos dele. E um dos atributos de Deus é a compaixão. É a capacidade de perceber o que você precisa, colocar-se no seu lugar e pensar, eu vou agir em seu favor. Neemias tornou-se compassivo, porque ele conhecia o traço da compaixão de Deus. Mas, não foi somente isso que gerou em Neemias um coração compassivo. Na mesma oração, ele diz assim, depois no versículo 6, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Quanto mais eu conheço aquilo que Deus é, a sua fidelidade, a sua grandiosidade, a sua santidade, quanto mais eu percebo que Deus é, eu também percebo que eu sou. O que é que Neemias é? O que é que você é? O que é que eu sou? Pecador. E aqui o contexto tem a ver com o fato de Neemias estar num lugar que ele tinha tudo que ele precisava, daqui a pouco eu vou explicar mais. Mas, apesar de tudo que ele tinha tudo que ele precisava, também ele não tinha ainda uma concepção de como ele era por dentro. E nesse momento que ele olha para Deus, Deus grandioso e temível, ele olha para si e diz, eu sou pecador. E note que ele não fala assim, os meus avós pecaram, os meus tios pecaram, os meus pais pecaram, e por isso estamos nesse sofrimento. Ele diz, eu pequei.
não existe compaixão sem primeiro olhar para mim e dizer, eu sou pecador. E aquilo que eu podia fazer por quem precisa, eu não tenho feito. A razão de Neemias admitir o pecado dele tinha a ver com essa anterior falta de sensibilidade que ele tinha com o próprio povo dele. Mas agora Deus está agindo. Ele cai em si, ele vê que Deus é grandioso, temível e fiel, que Deus vai cumprir o que Deus havia dito. Mas também, ele quer ser parte desse processo que Deus vai agir em Jerusalém. Mas ele não pode partir para esse processo sem olhar para si mesmo e dizer, Deus, eu tenho pecado. E às vezes, meus queridos, por causa da situação que nós vivemos muitas vezes, apesar do momento Brasil que estamos vivendo, muitos também aqui nesse salão estão bem, graças a Deus. Para alguns a crise não chegou, e talvez nem chegue. Mas às vezes, nesse estado que nós estamos, a gente tem uma tendência de olhar, eu estou assim porque olha o que eu fiz. E às vezes você encara alguém que está passando por problemas, vamos dizer, financeiros. Aí você pensa, bom, se ele tivesse cuidado das finanças dele como eu cuido das minhas, ele não estaria onde ele está. Ou se ele cuidasse, se ele fosse um bom funcionário, um bom diretor, um bom gerente como eu sou, ele não teria perdido o trabalho dele. E às vezes olhamos de cima para baixo e esquecemos que o que eu tenho, onde você está, ou quem você é fruto da mera graça de Deus. Mas se eu olho para mim mesmo, digo, olha, eu estou aqui porque eu trabalhei bem. Claro, Deus não abençoa a preguiça. Mas em última análise, o que eu sou, o que você é, o que eu tenho, o que você tem, nós somos e nós temos porque Deus deu. E por isso aquele temor. Deus, não me deixa me arvorar do que eu tenho ou do que eu sou, mas me faz com que cada dia eu reconheça o que eu tenho, o que eu sou, vem do Senhor. Glória ao teu nome por causa disto. É isso que Neemias está fugindo, de uma atitude altiva. Por isso ele diz, não foram os meus pais que pecaram, eles pecaram também, mas eu pequei. Isso que torna, que mistura a oração dele, uma oração ousada, para ele poder pedir o que ele vai pedir a Deus. E porque ele tinha esse coração compassivo. É que ele diz no fim do versículo 11, faze com que hoje esse teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. O homem aqui é o rei Artaxerxes. Nós vamos ver domingo que vem a conversa dele com Artaxerxes. Mas, antes de entrar na presença do rei, ele tinha um desafio que ele sabia. Não é o rei Artaxerxes que vai me ajudar a encarar esse desafio. É o Senhor mesmo. Por isso, me abençoe quando eu for falar com ele. Ele diz que, no versículo, diz que ele fala no plural, esses são teus servos, o teu povo que o Senhor resgatou. Ele fala no plural. O projeto no qual ele ia se envolver, de ajudar aquelas pessoas de Jerusalém a reconstruírem suas vidas. Você vai ver ao longo dessas mensagens como Deus age em Jerusalém. E Neemias vai reconstruir o muro, mas muito mais do que isso, Deus produz um avivamento em Jerusalém, como nunca houve na história. O povo tem a sua vida reconstruída, porque Deus ouviu, Deus agiu através da própria palavra dele. E ninguém cresce em compaixão para refletir Deus, se não for através do conhecimento que está aqui. Não conhecimento intelectual, mas como Neemias diz, faz com que a gente pratique o que a gente sabe. Se queremos ser uma igreja compassiva, haveremos de ser uma igreja que ama isto aqui. Nesse processo de reconstruir a cidade, reconstruir os muros, Deus produz um avivamento
que traz confissão de pecados, que traz preocupação com o carente, que traz recursos para construir os muros, mas acima de tudo um povo que se torna naquela época comprometido em obedecer a Deus. Mas como tudo isso começou com um homem com um coração compassivo como o de Neemias. Vou repetir. O que é que Deus quer da gente? Deus vai nos dar os recursos, meus irmãos, para construir o que vamos construir, não tenho dúvidas. Como Ele deu os recursos para construir esse prédio, numa época também que não tínhamos dinheiro aqui. Mas muito mais do que isso. Eu creio que o que Deus quer produzir em mim e você é esse coração compassivo que reflete o próprio coração de Deus. Porque aí sim, aí tem valor um prédio como este. Aqui tem valor um novo prédio, tem valor uma nova quadra, porque o nosso memorial não é exterior, mas é um coração que é compassivo, que se coloca no lugar do outro e pergunta o que é que o outro precisa. E quando o outro precisa, não tem como fazer, eu dizer, Deus me ajude, capacite para servir, para suprir o que ele precisa. Essa igreja que queremos ser, uma igreja que reflete a pessoa de Jesus. Algum tempo atrás, eu estava com um casal aqui na igreja, na padaria, tomando um café da manhã com eles. Estão aqui há 12 anos. E eles me disseram como é que eles conseguiram estar, como é que fincaram os pés aqui. Um dia chegaram no culto das 9 da manhã, alguns anos atrás. E chegaram aqui dizendo, é a nossa última esperança. E numa igreja, quem sabe lá Deus vai fazer um milagre na nossa vida. Eles pensaram, bom, eu vou numa igreja, talvez lá vão pedir dinheiro, eu vou dar o que eu tenho no bolso, R$10, que sabe Deus multiplica por 1000. Talvez seja essa a solução. Entraram aqui no culto da manhã, sentaram na última fileira lá atrás, e disseram, estamos atrás, achamos que ninguém ia falar conosco, mas alguém foi perto deles, perguntou o nome deles. E disse, se você não se incomoda, você pode me dar o seu telefone? Eles deram o telefone. Quando terminou, eles foram embora. No outro dia, aquela pessoa ligou para eles. E disse, eu sou fulano, estive com vocês ontem de manhã no culto. Eu queria saber se eu posso orar por vocês. Eles ficaram assustados. Alguém que eles nunca viram no dia anterior. E agora liga para casa. E eles disseram, ok, pode orar por nós. Não entraram em detalhes, ore por nossa família, ore por nós, pelos nossos negócios. Aquilo fez com que eles voltassem no próximo domingo. E voltassem no outro domingo. Estão aqui há 12 anos. Nunca mais eles disseram que nunca mais viram essa pessoa. Até brincaram, foi um anjo do Senhor que falou comigo naquela manhã. Mas o que os fez ficar aqui? Tudo começou quando alguém foi compassivo com eles e orou por eles e continuou orando. Esta é a igreja que nós queremos ser. Pessoas como eu e você que circulam aqui e têm olhos para ver. E não somente pergunta, como eu posso servir você, mas serve. Mas carrega o fardo junto. Porque foi isso que Neemias fez. Mas a última frase do texto diz assim, nesta época eu era o copeiro do rei. É interessante, porque essa frase é como se fosse um apêndice. E ela é. Ele orou no mês de Quisleu, que certamente, provavelmente era o mês de novembro, dezembro no calendário judaico. Dali a 4 meses ele vai falar com o rei Artaxerxes, vamos ver isso domingo que vem. Mas ele termina o capítulo dizendo, nessa época, quando tudo isso estava acontecendo, eu era o copeiro do rei. Naquela época, ser copeiro era talvez a função no reino que todo homem imaginava um dia chegar lá. Era como se fosse hoje o chefe da Casa Civil, o ministro da Casa Civil. Só que tinha alguns requisitos para você chegar a ser copeiro. O copeiro era a pessoa mais íntima do rei, provavelmente mais íntima do que a própria esposa do rei, porque naquela época a esposa era mercadoria. Os reis tinham 5, 10, 50, Salomão chegou a ter 700 esposas. Mas o que era isso? Eu duvido, Salomão certamente não conheceu metade daquelas mulheres. Mas cada vez que um rei fazia um tratado de paz com um outro rei, parte do pacote era, o rei mandava a filha dele. Se o rei tinha 2, 3 filhos, ele mandava para se proteger. Então por isso tinha um harém muito grande. Mas o copeiro estava sempre ao lado do rei, porque tudo que o rei
ia comer, o copeiro experimentava antes. Não sei se Lamis era muito gordo, porque ele comia o dia inteiro. Mas era uma posição de confiança, era a pessoa na qual o rei mais confiava, porque daquela pessoa dependia a mão dele. Como era uma pessoa avisada para ser assassinada, o copeiro era o maior protetor dele. Mas tem alguns requisitos para ser copeiro. Primeiro, tem que ser uma pessoa intelectual. Alguém que pudesse conversar no nível do rei. Porque o rei ia conversar com o copeiro durante a refeição. Talvez tinha que ser uma pessoa de certa idade, mas não podia ser um jovenzinho, provavelmente acima dos seus 30 anos. Tinha um requisito, meus amigos, estético. O copeiro tem que ser um cara bonito. Cara de pernambucano. Saradão. Né? Então, Neemias não chegou lá em cima porque foi um acaso. Tinha a ver com as suas qualidades. Naturalmente, Deus colocou ele ali. Mas, além disso, o que é que isso trazia para o copeiro? Trazia fama, porque todo mundo queria aquela posição. Quem é o copeiro do rei? Quando é que ele vai morrer? Quem sabe pega o lugar dele? Ele ter fama, tinha dinheiro. Era um salário muito alto que o copeiro ganhava por causa da função dele. Outra coisa, além de dinheiro, vivia num lugar seguro. Agora, levando tudo isso em conta, Neemias abre mão de tudo isto para ir a Jerusalém, reconstruir os muros e reconstruir, ser usado por Deus para reconstruir a vida das pessoas. Quem é que Neemias ilustra? Neemias ilustra o próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus vivia distante dos pecadores, não tinha contato com o pecado. Vivia num lugar seguro. É parte da Trindade. Não se misturava com os homens pecadores. Tinha poder, tinha riqueza. Mas o Senhor Jesus resolveu abrir mão do lugar onde ele estava. E veio aqui e tornou-se um de nós. Ele era Deus e era homem. Neemias largou tudo em Suzã, capital da Pérsia. Onde ele tinha dinheiro, riqueza, onde bebia os melhores vinhos da época. Ele não bebia os rins de 10 reais que a gente compra no Carrefour. Ele bebia os rins que talvez o Forbes, dono da revista Forbes, comprou há 10 anos atrás, pagou $550 mil numa garrafa de vinho. Certamente esse era o tipo de vinho que Neemias provava. E assim como Neemias, Jesus largou tudo no céu. Como diz o autor, como diz Paulo na carta aos Filipenses, ele não julgou como algo que ele não podia abrir mão de estar junto com o Pai e o Espírito e ter um corpo como o seu e o meu. E experimentou no corpo dele aquilo que você experimenta: dores, alegrias, tristezas, perseguição, rejeição, porque ele era compassivo. Assim também, meus queridos, quando a gente é compassivo, quando a gente é capaz de perceber que o outro precisa e para suprir, nós estamos agindo como o Senhor Jesus. E quando você é usado por Deus na vida de outra pessoa, com atitude compassiva, para aquela pessoa, é como se ela estivesse tocando no próprio Senhor Jesus Cristo. E eu creio que este é o maior desafio que nós podemos ter como igreja. Nós sermos parte de uma construção. Nós vamos ser parte da construção de um novo prédio, terminar esse prédio, construir uma nova quadra para os nossos projetos sociais, mas muito mais do que isso. É poder deixar Deus produzir em mim e em você esta mesma atitude. De modo que cada um que está aqui, cada um que entrar aqui, como aquele casal que eu mencionei, que está aqui há 12 anos atrás, podemos olhar ao nosso redor e ver como é que eu posso servir quem eu estou vendo que precisa. Por isso eu falei no início, o nosso desafio, o meu desafio,
o seu desafio é dizer: Deus, faz de mim um copeiro. Claro que ser Artaxerxes, né, dá mais lucro. Mas é um lucro passageiro. O que Neemias fez, até hoje reflete. Porque estamos estudando a história dele. Uma história que ilustra a própria história de Jesus. Então, nesse aspecto, ser um copeiro significa ser como Jesus. Agora já imaginou uma igreja como esta? Cada um aqui tem esta atitude. Como eu falei, algumas vezes menciono, né, que no passado dizia muito que a igreja do Morumbi é a igreja dos ricos. Eu creio que a nossa maior riqueza aqui nesse aspecto não é o dinheiro, são os recursos humanos que estão aqui. Pra você ter uma ideia, eu mesmo tenho aquele garotinho que foi assassinado aqui há 3 semanas atrás. Mas 2 pessoas da nossa igreja tinham contato com eles. Uma senhora aqui foi professora dele na escola pública. Orou com ele algumas vezes. Era muito rebelde. Ela conta que 2 vezes colocou aquele garotinho no colo e segurou com as 2 mãos para poder dizer que o amava. Um dos policiais que socorreu a família, policial de alta patente, é daqui da igreja. Por que eu estou contando isso? Porque nessa igreja, os recursos humanos que Deus deu são muito maiores do que a gente pode imaginar. Porque onde você está, você tem um papel importante que pode afetar a história do nosso bairro e a história da nossa cidade. Mas tudo começa com o coração de um copeiro. Neemias afetou a história de Jerusalém. Nós vamos ver isso ao longo dessas mensagens, como a cidade mudou por causa de um copeiro que quis ser, sem saber exatamente na linguagem daquela época, que quis ser como Jesus. E o bairro do Morumbi, e a cidade de São Paulo, meu querido e minha querida, pode mudar se eu e você tivermos o coração desse copeiro que reflete Jesus. Por isso, nosso maior desafio nesta época é pedir que Deus construa uma igreja compassiva. Uma igreja de pessoas que olha para o outro e pergunta: como eu posso cuidar de você? Quero convidar você a baixar a sua cabeça. Aqui está um desafio para a gente. Eu creio que nesse salão, num momento como esse, tem pessoas aqui que estão numa situação muito boa. Seja financeira, seja emocionalmente falando, seja uma situação de família. Que graças a Deus está tudo bem. E graças a Deus que é assim. Mas também eu sei que pode ter alguns que estão aqui num momento delicado. Uma pessoa se sentindo sem paredes. Pessoas que emocionalmente as paredes estão derrubadas. Meu querido, minha querida, há momentos em que nós precisamos estar no colo de Deus. Precisamos do abraço de outro, do carinho de outro. E não é errado passar este momento. E Deus é o Deus fiel que colocou o povo de Israel no colo dele, como quer lhe colocar quando você precisa. Se esse é o seu momento, aqui é o seu lugar. Queremos acolher você, peça ajuda. Temos um centro de aconselhamento, temos pessoas que podem lhe ajudar. Mas não sofra sozinho, não carregue o seu fardo só. Busque ajuda. Estamos aqui como igreja para lhe acolher. Seja o que você estiver passando. Queremos abraçar você. Mas também há momentos em que a gente pode ser como Neemias. De ouvir e não ficar parado. Por isso eu desafio você, como tenho desafiado a mim mesmo, a dizer para Deus: Deus, me dá esse coração. Produz em mim esse coração. Faz de mim um copeiro. Um copeiro não do rei Artaxerxes, que passou na história, mas um copeiro do verdadeiro rei, Senhor Jesus. Se você quer falar isso com Deus agora e pedir isso a Deus, fale onde você está.
sabendo que Deus vai lhe ouvir. Pai querido, por mim mesmo eu não consigo, nenhum de nós aqui consegue ter este coração. Porque a partir de mim, eu gosto da minha zona de conforto, eu gosto do meu bem-estar. Mas não foi assim que Jesus pensou. Jesus saiu da zona de conforto dele e veio à terra, morreu por mim, morreu por nós, nos deu uma nova vida, foi compassivo conosco. Por isso oramos juntos, Senhor. Produz em mim, produz em nós, como igreja, este coração. Que essa seja uma das marcas da nossa igreja. E quando pessoas ouvirem falar desta igreja, possam saber que aqui está uma igreja que tem um coração que se preocupa com os outros, que vai atrás dos outros, que serve os outros. Independente do que o outro seja, do que o outro tem e o que não tem, da cor, da etnia, da história, seja o que for, mas uma igreja que olha para o outro com esse coração que Neemias teve, Senhor. Queremos construir esses novos prédios, queremos terminar este prédio, mas, Senhor, queremos mais, que é construir vidas, edificar vidas para o futuro. E não nos deixe perder isso de vista, mas sabendo que aí é o Senhor que produz em nós, é o Teu Espírito Santo que habita em nós, que produz isso, Senhor. Por isso te pedimos. E queremos cantar, Senhor, esta próxima música, olhando para a cidade. O bairro do Morumbi é um bairro sem paredes, sem muros. Os muros estão caídos aqui na casa de muita gente. Aqui na Vila Andrade, como no Panambi, os dois lados do Morumbi, Senhor. Dá-nos a graça de ser uma igreja que olha para a cidade com o coração compassivo e é usado pelo Senhor, para reconstruir os muros dessa cidade, desse bairro. Te pedimos isso para a Tua glória. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.